Lendo notícias para você. G1 Rio de Janeiro. Bicheiro, delegada Pop, réu por execução de Marielle. Quem são os alvos da Operação Calígula? Grupo seria comandado pelo contraventor Rogério Andrade. Marco Cipriano foi preso na manhã desta terça-feira 10. Quase 2 milhões foram apreendidos na casa de Adriana Belém. Por Cristiana Bouquel, Eduardo Pierre, Lisle Leitão e Mariana Queiroz. G1 Rio e TV Globo. 10 de maio de 2022, às 8h38 da manhã. Atualizada a 23 horas. O Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrou nesta terça-feira 10 a Operação Calígula contra a rede de jogos de azar, explorada pelo bicheiro Rogério Andrade e pelo PM reformado Rony Lessa. Outros alvos da ação são os delegados Marco Cipriano, que foi preso, e a delegada Adriana Belém, que foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Veja quem são alguns dos denunciados. Rogério Andrade. Rogério Andrade é apontado como líder da organização criminosa. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, o contraventor lidera a organização armada com o objetivo de obter vantagens de qualquer natureza, mas especialmente por meio da exploração de jogos de azar, incluindo o jogo do bicho. Ele é considerado foragido. De acordo com os investigadores, o grupo liderado pelo bicheiro estava envolvido em crimes de corrupção ativa, extorsão, lesão corporal de natureza grave, homicídio, lavagem de dinheiro, entre outros. A defesa de Rogério Andrade afirmou que a operação não demonstrou a necessidade de prisão cautelar de Rogério, além de se mostrar uma afronta ao Supremo Tribunal Federal, que acaba de conceder o trancamento de uma ação penal contra ele. Rogério Andrade é sobrinho de outro contraventor, Castor de Andrade, que morreu em 1997. Desde a morte do tio, Rogério disputa o espólio da família. Entre os episódios que marcaram a disputa está um atentado em 2010. O carro em que ele e o filho Diogo, 17 anos, estavam na Avenida das Américas, uma das mais movimentadas da Barra da Tijuca, teria sido atacado por um motoqueiro, segundo testemunhas. O homem teria atirado granadas, atingindo ainda outro veículo. Rogério foi internado e passou por uma cirurgia. Diogo morreu na hora. O atentado teria sido causado por disputas por pontos de máquinas caça-níqueis. Rogério Andrade é patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel e é apontado como mandante do assassinato de Fernando Ignácio, genro e também herdeiro do contraventor Castor de Andrade, com quem disputava pontos de jogo ilegal. Ignácio foi executado em novembro de 2020, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Depois de voltar de Angra dos Reis na Costa Verde de helicóptero, Ignácio foi atingido por vários tiros na cabeça e uma emboscada, no momento em que caminhava em direção ao carro. Em fevereiro deste ano, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu encerrar a ação penal contra Rogério. Gustavo de Andrade. Gustavo de Andrade, filho de Rogério, apontado como segundo na hierarquia do grupo. De acordo com as investigações, ele era identificado pelos apelidos de 02, filho ou príncipe regente pelos comparsas. Rogério e Gustavo tiveram pedidos de prisão aceitos pela justiça. De acordo com as investigações, as ações de exploração de jogos de azar seriam acobertadas por policiais. Rony Lessa. As ações do grupo de Rogério Andrade aconteceriam com o apoio de outro grupo, do qual faz parte Rony Lessa. Ele é réu pela morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Segundo as investigações da Força Tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro, Rogério e Rony abriram casas de apostas e bingos em diversos estados, pelo menos desde 2018. O MPRJ afirma que a relação entre Rogério de Andrade e Rony Lessa é antiga, tendo elementos de sua relação pelo menos desde 2009. Rony, indicado como um dos seguranças de Rogério, perdeu uma perna em um atentado à bomba contra o contraventor. Rogério e Rony estariam associados na abertura de uma casa de apostas na localidade conhecida como Quebra-Mar, na Barra da Tijuca.
O bingo, financiado por Rogério e administrado por Rony, Gustavo de Andrade e outros comparsas, foi fechado pela PMRJ no dia de sua inauguração. Em seguida, após ajustes de corrupção com policiais civis e militares, a mesma casa foi reaberta e as máquinas apreendidas foram liberadas. A defesa de Rony Lessa afirmou que soube da operação pela imprensa e que ainda vai se inteirar sobre as acusações. Marcos Cipriano. Marcos Cipriano, outro alvo preso nesta terça, é delegado há mais de 20 anos e já ocupou o comando de várias delegacias. Desde o ano passado, é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil por uma ligação telefônica com Rony Lessa, apontado como o assassino da vereadora Marielle Franco. Ele foi preso nesta terça. Na época, Cipriano negou as acusações e disse que já prestou esclarecimentos sobre o caso. Ele acrescentou que a ligação aconteceu antes de Lessa ser acusado pelo homicídio de Marielle. Em setembro do ano passado, Cipriano teve a indicação aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro como conselheiro para a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Rio, a Genersa. A Genersa afirmou que não comentará a decisão judicial que culminou na prisão do conselheiro, uma vez que se trata de fatos que não estão relacionados às atividades da agência e que ocorreram no período anterior à nomeação. Uma ação na Justiça chegou a pedir a anulação da nomeação por falta de conhecimento técnico para a função. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, Cipriano teria intermediado um encontro entre Rony Lessa e também a delegada Adriana Belém e o inspetor de polícia Jorge Luiz Camilo Alves, culminando em acordo que viabilizou a retirada em caminhões de quase 80 máquinas caça-níquel apreendidas de casa de apostas da organização criminosa, tendo o pagamento da propina sido providenciado por Rogério Andrade. A defesa de Cipriano diz que sua prisão é absolutamente desnecessária e afrontosa à legislação, que exige que os fatos sejam contemporâneos. Diz ainda que causa estranheza uma prisão ser decretada por fatos ocorridos em 2018 e que sua inocência será provada na Justiça. Adriana Belém. A delegada Adriana Belém, que foi levada para a Corregedoria da Polícia Civil para prestar esclarecimentos, entregou o cargo de titular da 16ª DP Barra da Tijuca em janeiro de 2020, após a prisão de 2 agentes que trabalhavam com ela serem detidos na Operação Intocáveis 2. Eles foram citados como tendo envolvimento com milicianos de Rio das Pedras. Um deles era Jorge Luiz, que teria estado com ela na reunião com Rony Lessa. Durante a Operação Calígula, agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro apreenderam quase 2 milhões na casa da delegada. Ainda em 2020, Adriana foi candidata a vereadora e teve 3,5 mil votos. A campanha da delegada chamou a atenção na época por contar com um grande elenco de jogadores e famosos entre seus apoiadores: Adriano Imperador, Edmundo, Deco, Djalminha, Amoroso, Dudu Nobre, Xande de Pilares, MCG15 e David Brasil. Adriana foi nomeada mês passado para um cargo na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. De acordo com o Portal da Transparência, o salário dela é de R$ 8.345,14. Segundo a Prefeitura, ela será exonerada nesta terça-feira 10. De acordo com a Polícia Civil, ambos os delegados alvos da operação não têm cargos na Polícia Civil atualmente. Eles estão afastados e lotados em outros órgãos. Como servidores cedidos para outros segmentos do poder público, eles continuam a receber pelo órgão de origem, mas o ônus do pagamento é do órgão solicitante. A Corregedoria da Polícia Civil afirmou que solicitará acesso às investigações para dar andamento aos processos administrativos necessários. Outros alvos. Outros envolvidos de acordo com as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro: Márcio Araújo de Souza, o Araújo, apontado como chefe-geral da segurança da quadrilha; Daniel Rodrigues Pinheiro, o Pinheiro, o policial militar, é apontado como chefe direto da segurança de Rogério Andrade; Carlos Alexandre Andrade Pires da Silva, o Alexandre Andrade;
Primo de Rogério Andrade, ele é indicado pela investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro como sendo uma peça importante nas ações violentas da quadrilha na exploração de jogos ilegais. Márcio Garcia, o Mug, contador responsável por informações sobre possíveis ações policiais prejudiciais aos negócios da quadrilha. Jefferson Tepedino Carvalho, o Feijão, gestor de casas de jogos e com importante papel na segurança e vida pessoal de Rogério Andrade. Amaury Lopes Júnior, o Amaury Banca ou Magrão, seria o responsável pela interlocução com policiais civis para instalar o esquema corrupto. Os 6 tiveram a prisão decretada. Márcio Araújo de Souza atualmente está preso. Ele se entregou à Polícia Civil em fevereiro do ano passado, após ser apontado como responsável pela contratação dos assassinos do contraventor Fernando Ignácio. Vinícius de Lima Gomes, o VN, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, é policial civil e teria infringido deveres funcionais em benefício da quadrilha. Ele terá que cumprir medidas cautelares como proibição de manter contato com os outros acusados, terá monitoração eletrônica e suspensão das atividades como agente público. A Justiça expediu mandados de busca também para estabelecimentos comerciais, que, de acordo com as investigações, teriam relação com a quadrilha. Você ouviu a notícia. Bicheiro, Delegada Pop, réu por execução de Marielle. Quem são os alvos da Operação Calígula? Por G1 Rio de Janeiro.